Um homem, alguns reis e o fim. Nessa lição 13 tá maravilhosa, né, Gustavo? Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu convido você a pegar sua lição, a última lição desse trimestre, Sim. Débora. E a semestre que Infelizmente, vem promete? olha, o trimestre que vem promete, peço que você fique ligado nesse podcast. A lição está muito especial, só que mais especial que a lição, só o nosso convidado de hoje. Convidado, por favor, se apresente. Bom dia ou boa noite, dependendo de vocês, onde você estiver. Eu sou Elisa e eu vim aqui para falar dessa lição também. Nossa, essa lição, fala um pouco da lição, do título da lição. Por que esse título? Um homem, alguns reis e um fim. Bom, um homem seria, acredito eu, seria Daniel, porque Daniel ele é um dos focos dessa lição e é quem recebe as visões, quem recebe as profecias. Alguns reis seria porque nessa lição fala sobre múltiplos reis, sobre Dário, Sírio, sobre o rei do norte, o rei do sul, fala sobre os vários reis. E o fim, porque há uma profecia do fim, do nosso tempo, que já está tão próximo. Realmente, o nosso tempo, né, a nossa geração, eu acredito que seja a geração que vai ver Cristo voltando, é um tempo muito Amém. próximo. Assim espero. Assim eu espero. O texto base da lição está baseado lá em Daniel capítulo 11, verso 36. Ele diz assim: o rei fará o que bem entender, se exaltará, afirmará ser maior que todos os deuses e chegará a blasfemar contra o Deus dos deuses. Terá êxito, mas apenas até que se complete o tempo da ira, pois aquilo que foi determinado certamente acontecerá. Elisa, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse texto, sobre a lição de sábado, que ele traz algo especial que fala que haverá um tempo de angústia. O que você entendeu desse texto-chave uma coisa- sobre esse tempo de angústia? Uma coisa muito especial que eu gostaria de falar sobre desse texto, desculpa, é sobre o tempo dele. Nós sabemos que em Daniel 12, 7, aqui deixa eu ler, porque é um texto muito especial, que eu não tenho de cabeça, mas eu acho um texto muito especial, diz: o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. E eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, 2 tempos e meio tempo. Aí o texto continua e eu acho que está muito relacionado com esse texto-chave. Por quê? Aqui diz que vai ter um rei que vai se exaltar, um poder que vai se exaltar. E o tempo que esse poder vai se exaltar é justamente que ele se exaltou, no caso, foi justamente um tempo, 2 tempos e 1 tempo e meio, que seria remoto à perseguição, que Sim. seriam os 1.260 dias, Nossa, que equivaleriam a 1.260 anos, que seria o tempo da perseguição. que coisa maravilhosa, né? Toda essa ligação que Deus revela a Daniel. E eu queria perguntar também outra coisa, que tem a ver com isso também. Qual o propósito dessa profecia? O propósito dessa profecia ele é muito amplo. Ele serviu tanto para Israel, para os prepararem, para os dar um senso de esperança num tempo tão sombrio, e tanto serve para nós hoje, porque nós estamos pertíssimo do tempo do fim. Nós estamos incrivelmente próximos da vinda de Jesus. Então, essa mensagem é extremamente especial para nós, porque ela nos ensina como estarmos preparados para o que ainda vai vir. Sim, Deus ele ainda nos revela, né, o que vai acontecer no futuro, né? Deixando-nos alerta. Realmente, e ele revela as coisas não para que a gente tenha medo, mas para que a gente olhe para um futuro com esperança. Sim. Muita gente olha para essas profecias aqui e sente medo, medo do que vai acontecer, mas a lição de segunda ela fala que a profecia ainda está em andamento. É uma profecia muito longa, o capítulo 11 de Daniel ele é um capítulo muito longo. Eu acredito que você tenha lido ele na sua casa. Se não leu, vale a pena ler. A Recomendo. princípio, ele é um pouquinho confuso, mas se você for juntando, estudando junto com a história... Inclusive, desculpa por falar aqui nessa meio dessa fala, mas leiam o livro dos ungidos, é muito importante e ajuda muito na hora de entender a lição e também a Bíblia. Realmente, a gente motiva e espera que você leia também o livro Os Ungidos para que você possa ampliar o seu conhecimento da lição. E Elisa, a lição de segunda, como já dito, ela fala que a profecia ainda está em andamento. Como assim essa profecia ainda está em andamento? Esse capítulo 11 ele está falando sobre o quê? Bom, o capítulo 11 ele fala sobre especificamente o rei do sul e o rei do norte. Só que o rei do sul e o rei do norte equivalem a figuras históricas. Mais especificamente, figuras históricas da Grécia, que seriam Cassandro, Citeu, Ptolomeu e Zímulo, que seriam os 4 comandantes que se referem aos 4 reis que tem lá. Então, essa profecia, geralmente, ela conta a história da Medo-Pérsia, da Grécia, da Roma e da Babilônia. Nossa. E interessante isso, esses reinos, eles estão todos interligados, né? Tanto com a história bíblica, quanto a história que a gente estuda na escola. Eu acho isso muito interessante, a gente estar estudando a Bíblia e perceber que o que a gente estuda na escola tem a ver com a Bíblia. Realmente, um dia desses eu ouvi o pastor Rodrigo Silva falando que a gente deve ser intérprete da história. A gente deve colocar a Bíblia numa linha histórica.
E se você vê a lição de segunda, ela traz 3 lições que a gente deve entender. A primeira é que Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. A segunda, ele vai cumprir todas as suas promessas. E no final do capítulo 11, início do capítulo 12, ele fala que nesse tempo vai se levantar Miguel. Uma promessa de que Deus ele vai estar junto com a gente. Inclusive, E a terceira promessa é que vai ter só 2 pessoas, os salvos e os ímpios. inclusive, Elisa, eu estava aqui lembrando que esses 4 comandantes, eles se referem ao leopardo de 4 cabeças, que é mencionado em Daniel Apocalipse? Daniel. Daniel, né? Eu tô um pouco confusa essa claro. Porque esses profecia. livros, eles estão interligados, então. Realmente, não tem como você estudar o livro de Daniel Sem sem ler o Apocalipse. sem ler o Apocalipse. Os dois eles estão intimamente conectados. Chegou na lição que eu gosto. Chegou na lição que eu fico tranquilo. Que eu Terça. vou desviar um pouco desse assunto e vou para as curiosidades. A lição de terça, o nosso making off. Teve alguma curiosidade da lição de terça que você ficou curioso, que você foi buscar mais saber, que chamou a sua atenção? Uma curiosidade que chamou muito a minha atenção foi a do período de 21 dias. Porque a gente sabe que Daniel ele recebeu essa visão e ele ficou muito angustiado. Depois ele pediu para o Senhor o ajudar com essa visão. Mas só após 3 semanas ela chegou. Mais exatamente 21 dias. E a gente se pergunta por quê? Por que foi só depois de 21 dias? E a lição de terça responde isso. Ela diz que é porque havia um conflito. Esse conflito era especificamente entre as forças do mal e as forças do bem, tentando influenciar na decisão de Ciro. Porque Ciro ele foi uma pessoa muito importante para a história do povo. Ele foi povo de chamado Judá. de ungido de Deus, Sim. né? Sim. Realmente. Continuando, ele foi quem libertou o povo de Judá para eles poderem voltar para Jerusalém e reconstruir o seu templo. Então, a batalha que houve, que fez o anjo demorar 21 dias para chegar, para explicar a profecia para Daniel, foi essa, de tentar influenciar Ciro a cumprir seu destino, que seria de deixar o povo ir para Jerusalém e reconstruir o templo. Ciro, ele foi um rei muito importante. Ele foi, em Isaías, ele é chamado de ungido. E ungido, ele também quer dizer Messias. E por que ele foi chamado de Messias? Porque ele foi o libertador, né, do povo de Israel. Então, isso é muito interessante. Ver que Deus, ele não escolhe apenas os israelitas, mas ele também escolhe pessoas que não têm a mesma crença que ele, mas que são muito importantes na história. Realmente. Elisa, ainda na lição de terça, teve alguma outra curiosidade que chamou a sua atenção? Porque é um momento, assim, mais de descontração. Muito mais de curiosidade, que a gente sai um pouco da história e entra em coisas que a Bíblia não fala, mas que a história com certeza explica. Ah, sim, teve também do significado de Miguel, do nome Miguel, que significa quem é como Deus. E ali fala que isso é tanto uma pergunta como um desafio. Por que um desafio? Quem é que quis ser como Deus? Satanás. Satanás. Então o nome é um direto desafio a Satanás, aquele que desafiou a Deus, aquele que causou tanto mal. Então eu acho muito interessante como um nome, apenas um nome, pode ter tanto significado. Sim. Antigamente, assim, na época de Jesus, né, na época de Daniel, principalmente, os nomes eles tinham um papel fundamental na vida das pessoas. Eles queriam dizer algo sobre aquela pessoa. Então, quando os pais eles iam escolher o nome dos seus filhos, eles esperavam, às vezes, até alguns anos depois que a criança nasceu para escolher o nome dele. Porque aquilo ali não era só apenas o nome, sim, era também Uma forma de descrever a identidade da pessoa, tanto como é hoje em dia. Realmente, muitas pessoas hoje têm um nome muito significante. Esse próprio nome Miguel, né? Quem se chama Miguel, quem é como Deus. E às vezes o seu nome ele deixa uma característica sua. Sim. E o nome Miguel ele já diz quem é como Deus, quem é que pode ser como Deus. A lição de quarta ela é uma lição que eu gosto muito. Ela trouxe aqui 3 textos. 1 Coríntios capítulo 13, verso 2. 2 Pedro capítulo 1, verso 21. E Apocalipse 1, 3. Desses textos, da lição de quarta, teve algum ponto que você gostaria de destacar pra gente? Olha, da lição de quarta, eu gostaria muito de destacar que as profecias, elas estão muito ligadas em... Como posso falar? Eu esqueci a palavra agora, mas elas estão diretamente conectadas com o amor. Porque muitas pessoas, elas não estudam a profecia porque elas têm medo. Elas têm medo do que está lá, elas têm medo do que elas podem descobrir, elas têm medo do que elas podem não descobrir. Mas a gente tem que se lembrar que o dono da profecia, aquele que escreveu para nós, está conosco. Ele vai nos ajudar e ele é nosso pai. Então a gente não deve ler as profecias com medo, mas sim com amor. Com amor a quem as escreveu e com o amor que ele nos revelou. O amor
o amor que ele liga tanto pra gente que ele permitiu que a gente soubesse o que vai acontecer. Elisa, e como você está falando sobre isso, da gente entender o amor de Deus, eu queria que você falasse um conselho para nossas adolescentes sobre isso, que querem entender mais sobre Daniel, Apocalipse, entender sobre as profecias e entender que Jesus está voltando. Eu acho que o principal para entender é estar com Deus. Porque a gente não entende de uma pessoa que a gente não se comunica com. A gente não pode só chegar numa pessoa e tentar adivinhar as coisas sobre ela. A gente tem que conhecer a Deus, a gente tem que verdadeiramente conhecer Ele para podermos amar Ele e para podermos entender Ele. Nós temos que procurar a cada dia estar mais próximos a Deus, por oração, por estudo da Bíblia e por espalhar a sua palavra. Então, meu conselho para pessoas que queriam entender mais a profecia, que querem estar mais próximas de Deus é comunhão. Esteja sempre em comunhão com Deus e sempre procure saber mais sobre Ele e estar mais ao seu lado. Realmente, a gente tem que ter uma busca por Deus, não por medo. Não existe virtude na obediência, nem no saber por medo, mas existe virtude na obediência e buscar o saber por amor. E o que a Elisa disse foi comentado no capítulo 45 do livro Os Ungidos, sobre a esperança de ver, que irá de vir, né, depois de um momento de conflito, que vai ser essa esperança que a gente tanto espera, que é a volta de Jesus. Realmente, a lição de quinta ela traz algo interessante que fala assim: se aceitarmos a vitória de Cristo na cruz, essa vitória ela também se tornará nossa. Elisa, tem algum comentário que você queira fazer da lição de quinta, algo que chamou a sua atenção? Na lição de quinta, eu gostaria de destacar o texto que está escrito no Grande Conflito, página 651, que diz que a gente vai sempre, continuamente, buscar entender o plano da salvação. Que mesmo quando a gente já estiver salvos e transformados, a gente vai sempre descobrir uma coisa nova sobre o plano da redenção. Porque o plano da redenção ele está diretamente baseado no amor de Deus. E o amor de Deus é infinito. Então, a gente pode sempre procurar e sempre tentar entender mais sobre o amor de Deus. Nunca tem um limite de... É como disse a minha mãe, a gente nunca para de estudar. A gente nunca para de estudar. O amor de Deus ele não tem limite. Esse texto do Grande Conflito, ele é, além do Grande Conflito já ser um livro maravilhoso, as citações que ela faz ali é algo maravilhoso, a busca pelo saber, pelo plano da salvação, que é algo de grande valor para a gente. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos purifica de todos os nossos pecados e nos dá a chance de uma vida eterna. Inclusive, eu tenho uma pergunta que eu estava aqui repetindo. Elisa, como você acha que foi o sentimento de Daniel ao saber que ele estava sendo revelado tudo isso para ele, né? E que era algo muito importante? Primeiro, ele, com todas essas notícias, todas essas visões, tudo isso, ele ficou angustiado. Se diz que primeiro ele ficou até doente por causa de suas visões. Mas depois, eu acho que o sentimento, depois de ele realmente compreender, foi um sentimento de alegria. De alegria por saber que o cativeiro estava chegando ao fim, de alegria de saber que Deus estava com eles e de alegria de entender mais. Nossa, isso é muito interessante porque nós, como Daniel, ele foi um jovem muito inspirador para nós, né? Nós estudamos a história dele durante esse trimestre e a gente vê o quantas coisas ele passou e como Deus honrou isso, né? Fez com que ele soubesse de coisas que são maravilhosas, que é a esperança de que no final tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Elisa, tem uma pergunta na lição de quinta que ela fala o seguinte: você compreende quanto custou para o céu a sua salvação? Assim, perguntando para ti, você tem noção do quanto você foi caro para Cristo? Você tem noção do quanto você vale para Cristo? Olha, uma noção inteira, assim, uma noção completa, eu não tenho, mas eu sei que Deus, ele estimou o meu valor. Eu valia muito menos, mas ele, por me amar, por ser uma pessoa, por ser um Deus incrível, por ser a pessoa mais incrível do mundo, a pessoa que, como eu posso falar? É impossível descrever Deus. E por ele ser Deus, por ele ser o nosso Pai, por ele ser o nosso amigo, ele estimou o nosso valor na cruz. Então, foi um valor muito alto que valeu a minha salvação. E a salvação de todos nós também. E até diz numa música, que é de Adoradores 5, acho que é Intensamente, o meu valor foi estimado na cruz. E eu acho que essa frase fala muito sobre qual foi o nosso valor na cruz e como foi importante. Eu acho muito interessante também como Jesus ele é chamado no capítulo 11 de Daniel, que ele é chamado de príncipe da aliança, porque no momento em que Jesus ele foi morto na cruz,
nós tivemos... Eita, que falhei aqui. Nós voltamos a estar conectados diretamente com o céu. Realmente, na cruz do Calvário, o valor que a gente teve, a gente valia muito pouco, mas Cristo botou um valor muito grande pra gente. E a pergunta que é algo que tem que ficar na nossa cabeça é como a gente pode dizer não para esse sacrifício. A gente custou tão caro, a gente valendo tão pouco, como é que a gente consegue dizer não para uma pessoa que nos ama muito, né? Existem muitos adolescentes e até mesmo pessoas adultas que não compreendem isso, que não têm essa noção do plano da salvação. E se vendem por muito pouco. Gostam de prazeres mundanos e acabam não focando no prazer eterno, que vai ser a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Realmente. É muito interessante pensar isso, como a gente, eu me incluo nisso, como nós, hoje em dia, não temos noção do quanto que a gente vale, o quanto nós somos valorosos para Deus e quanto Ele nos ama tanto, né? Realmente. Elisa, a lição de sexta, melhor dizendo, ela traz ali duas frases, né? Uma de Benjamin Cardoso, que ele fala: profecia, por mais que seja verdadeira, é geralmente um pobre substituto para a experiência. A gente está vivendo, diferente de Daniel, que só ouviu e escreveu. A gente está vivendo esses acontecimentos, esses reis sendo derrotados, outros estando acima, outros estando embaixo. E você, como adolescente, como é que você se vê nesse mundo, nessa história, sendo participante e não apenas vendo algo futuro? Eu me vejo como uma luz, porque a gente não pode só participar dessa experiência, a gente não pode só ser meros espectadores nessa experiência, a gente tem que agir, a gente tem que ser a luz. O fato de a gente estar vivendo isso deveria nos alertar mais ainda para a gente fazer mais, para a gente pregar mais, estar mais conectados. Então eu me vejo como uma parte ativa dessa experiência, não só para meu benefício, mas para benefícios dos outros. Sim, e é como a gente sempre diz aqui no nosso Teamcast, nós somos feitos para testemunhar e não só para pregar. Porque apesar de a fala ela fazer efeito, quando a pessoa ela vê a vivência, os exemplos, surge mais comoção, né? Essa é a palavra. Realmente. E nós somos o Geração Ativa. Nós somos uma geração ativa que tem que estar ativa toda hora. A gente não pode só falar. A palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. Eu ouvi essa frase de lá para cá, minha vida mudou. A gente deixa, depois de falar só com palavras, e começa a mostrar o nosso testemunho, a mostrar as nossas ações, que é o que realmente convence a pessoa. Elisa, infelizmente, nosso tempo está acabando. Essa história, só para deixar claro, tem muitos mais detalhes que vão fazer você expandir a sua mente, e eu espero muito que vocês estudem Principalmente mais. capítulo 11. Principalmente capítulo 11. A gente estudando aqui descobriu muitas curiosidades interessantes e que fazem com que a gente veja o mundo por outros olhos. Não somente o capítulo 11, mas também o capítulo 45 do livro Os Ungidos, né, que também amplia o nosso conhecimento. A irmã White ali fala conselhos incríveis para a gente adolescente e também para muitas outras pessoas. Infelizmente, o 13º sábado é o 13º Teamcast desse formato, dessa lição, desse terceiro trimestre, mas com certeza o quarto trimestre, Débora, promete muito. E eu espero você para no nosso quarto trimestre a gente falar sobre histórias maravilhosas, testemunhos incríveis, e eu espero você aqui toda sexta-feira às 7 horas da noite. Elisa, você pode fazer uma oração para encerrarmos? Claro. Oremos. Querido Deus, poderoso Pai, obrigada por teu amor, por tua grande e misericórdia vontade, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor nos dá e por ser fiel a nós. Por favor, Senhor, nos ajuda a entender mais sobre o nosso tempo, Senhor. Nos ajuda a entender mais sobre nós mesmos e nos ajuda a entender mais sobre o Senhor, meu Deus. Abençoe todos os que assistiram a esse podcast, Senhor, e abençoe a todas as igrejas adventistas do mundo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Foi isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum Teamcast. É isso, um beijo a todos vocês, tchau!